Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental, aqui para os anos finais. Tá? Hoje comigo o professor Jonas. Tá? Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou acompanhar vocês aqui no chat, colocar muitos aqui já tiveram aula, né, de projeto de vida com a professora Sara. Mas muitos aqui já dando bom dia aqui, colocando bom dia. Rafaela aqui, ó, dando bom dia a todos aqui. Então, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos começar e continuar, né, Osmar? É verdade. Ontem eu não estava a professora Janaína aqui na minha humilde posição de comentário, muito pertinente, né? É verdade. Colocando a questão de história. Então, hoje nós vamos continuar a questão de ontem, né? É verdade. O propósito da aula de ontem foi colocar aqui com vocês, né, um professor de história para falar um pouco mais da sociedade egípcia, da criação da questão numérica, dos símbolos numéricos, e a gente vai continuar falando sobre isso hoje. Vamos trabalhar a segunda aula da sequência 1 da recuperação. Espero que vocês tenham entendido a proposta. Só vou reiterar para vocês que aí, no material do Aprender Sempre, vocês têm um bloco de 8 aulas para essa sequência de atividades 1. Tá? E essas aulas aqui no Centro de Mídias, a gente vai condensar, vai agrupar essas aulas no módulo de 6. Então, o que acontece? Tá? Você vai perceber que em algumas situações aí você vai ter aula 1 e aula 2, como foi o caso de ontem, para a gente dar uma reduzida aí no material. Tudo bem? Sequência de atividades 1, a parte 2, a segunda aula é o que vai aparecer para vocês aí na próxima tela, tá ok? Então, olha lá, sequência de atividades 1 ali do Aprender Sempre, tá? Aulas 2 e 3. E o objetivo dessa aula é reconhecer o sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos. Ontem a gente começou falando, dando uma definição, um pouco desses conceitos históricos, e a professora Janaína falou sobre o Egito, civilização importante no desenvolvimento cultural e, no caso da matemática também, né, Jonas? Muito importante. Sim, né, e essa parte histórica, né, como vocês colocaram muito bem ontem, né, muito importante, faz parte da nossa história, e essa questão principalmente do sistema numérico, né? É verdade. Não tem jeito da gente não utilizar os números, né? E hoje a gente vai perceber exatamente essa questão, né? Que se a gente reclama do sistema de numeração que a gente tem, a gente não sabe nada. Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse. A gente vai mostrar que, à vista do que se tinha e outros povos desenvolveram o sistema de numeração, esse que a gente tem é maravilhoso. Tá? Então, a habilidade que a gente vai desenvolver hoje, ou pretende, vai conduzir a aula sobre essa habilidade, é F06MA02, nosso diretor vai colocar ali para vocês, que é reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, né? Não apareceu do nada, foi evoluindo no decorrer da história, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, a gente vai perceber isso hoje, de modo a sistematizar suas principais características, a base, o valor posicional e a função do zero quando ele existe nesse sistema de numeração, utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais, e isso vem no decorrer das próximas aulas, a números racionais e a sua representação decimal. Você vai perceber que até o final desse módulo aí de 6 aulas, a gente vai desenvolver ou pretende trabalhar esses conceitos. Tudo bem? Então, é isso. Tá? Vai aparecer na próxima tela já para vocês, tá? O sistema de numeração pelo mundo, e aí a gente vai falar um pouco dos babilônios, tudo bem? Tá? Então, o que acontece? Os babilônios, segundo historiadores, a Babilônia foi um dos berços das civilizações antigas. Era muito desenvolvida social, econômica e culturalmente. Também contribuíram para a evolução da matemática e tinham seu próprio sistema de contagem que usava apenas dois
dois símbolos. Tá? Então, o que acontece? Os babilônios, eles trabalhavam, tá? Eles desenvolveram um sistema de numeração justamente por conta dessa civilização absolutamente contemporânea para os tempos deles. Né? Então, se a gente comparar os babilônios com outras civilizações, eles estavam muito adiante do seu tempo e criaram, inclusive, um sistema de numeração. Aparentemente simples, viu, Jonas? Aparentemente simples. Mas essa aula, para você ter uma ideia, ela me foi devolvida pela equipe curricular por conta de ajustes justamente nesse sistema de numeração que a gente vai fazer os comentários com o pessoal. O sistema indo-arábico, a gente sempre utiliza, não sei qual é o melhor lado para as câmeras, acho que aqui, né? Melhorou? Beleza, tá? Então, o pessoal da produção falando que aqui está melhor, tá? Então, o que acontece? Ó, a gente sempre faz a referência traçando a comparação com o sistema de numeração indo-arábico, nosso famoso sistema de numeração decimal. Tudo bem? Então, ó, tá aqui. Então, os babilônios, eles usavam apenas dois símbolos. Um para representar aqui o número 1, tá ok? Essa seta para baixo, e aí eu vou colocar um asterisco porque ela tem um probleminha. E esse aqui, essa seta lateral aqui, indicando o número 10. São apenas dois símbolos, mas o movimento dele faz com que, na realidade, ele tenha outro valor posicional. Então, o que acontece aqui? A gente tem essa representação, dois símbolos, aparentemente simples, tá ok? Mas o que acontece? Esse movimento desses símbolos aí, eles acabavam causando, né, uma certa confusão. E aí, depois que a gente comentar tudo isso, você vai entender porque alguns sistemas de numeração, eles acabaram sendo esquecidos, né, no decorrer da humanidade. Eram complexos, viu, Jonas? Não, eu fico pensando para escrever determinados números, né, com essa simbologia. Imagina escrever números muito grandes, né? Verdade. Você precisava de folhas e folhas lá, não folhas, né, mas de formas de você poder escrever esses valores. Lembrando, né, que essa atividade, esse exercício está lá no caderno Aprender Sempre de vocês. Se vocês não receberam, não tem problema. Vocês vão anotando no caderno, vocês vão receber esse material. Ele está lá na página 5. Então, anota lá. Página 5, né, que é referente à aula de hoje. Página 5 do caderno Aprender Sempre, que vocês vão utilizar depois, né, Osmar? É isso aí, tudo bem? Então, olha, mas você falou de números muito grandes, essas civilizações, elas tinham um limite, né, para escrever determinados numerais. A gente vai ver isso na sequência. Opa, tá aqui, tem que pagar a caneta, né? Isso, tá ok? Olha lá, com base nesses dois símbolos, tá? Utilize o sistema de numeração babilônico, ou babilônio, alguns escrevem isso, essas duas representações, essas duas formas escritas, tá ok? E aí a gente tem a mesma representação que foi dada lá no slide anterior, um símbolo representando o 1 e outro símbolo representando o 10, tudo bem? Com base nesses dois símbolos, utilize o sistema de numeração babilônio para representar os números a seguir. Não existe essa simbologia, né? É ícone, né, Jonas? Aí no celular de vocês, né? Não dá para fazer isso aí. Tem o maior e o menor, né? Acho que o para baixo, aquela seta para baixo, eu não sei se tem. Não tem, Tem né? o para a esquerda, a gente podia usar o menor, Poderia. né? A setinha do menor. Beleza, tá? Então, o que acontece aqui, ó, tá? A gente vai dar 2 minutinhos para vocês fazerem a representação aí no material, né, de vocês, lá na apostila, tá? Caso tenha, se não tiver, pode fazer no caderno mesmo, sem muito problema. Aí a gente vai dar 2 minutinhos para vocês fazerem, mandarem os comentários, tá? Se foi fácil, se foi difícil. Professor, consegui com facilidade. Professor, estava meio enrolado, tal. Tá? Mas faz aí no caderno e manda as respostas para a gente, o que vocês acharam do sistema de numeração babilônio. Quiserem colocar tipo a quantidade da seta? Pode ser, sem problemas. Tenta então colocar, se vocês conseguirem, a quantidade de setas para baixo e no caso aí para a esquerda. Beleza? Coloca a quantidade, né, Osmar? Sim, pode colocar a quantidade aqui, ó, representando o número 59, tá? Representando o 59, e aqui representando o 67. Perceba que a intenção é clara aqui, tá?
a gente tem 2 símbolos, então tem uma certa facilidade aí nessa representação. Beleza? 2 minutinhos a gente já retorna e a gente vai fazer alguns comentários sobre essa representação. Beleza? 2 minutinhos. Olha, assim, Osmar, eu gosto muito porque, assim, eu não teria essa criatividade, eu não teria essa capacidade. Nem eu. Você já adiantou aqui, mas muitos aqui, ó. Inclusive a Hillary perguntou qual era a página dessa atividade. Essa página está na 5 e na 6, tá? Isso. Então nós começamos lá na página 4, 5 e 6, vocês acompanhando, tá? Eles utilizaram para seta para baixo aí, para setinha para baixo, eles colocaram o V maiúsculo. Olha, certinho. Bola. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Gabriel colocando as setas, né? Ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5 setas para a esquerda. Ai, que legal. E 9 setas para baixo. Muito então bom. Então ele colocou esse aqui. O Daniel, ele escreveu 6 setas para o lado, né? Para o lado esquerdo. E 7 para baixo. Que legal. Teve outro, por exemplo, o Enzo. O Enzo colocou seta. Tem, acho que, como se fosse uma figurinha. Ele colocou o número de setas aí, no caso, 5 para a esquerda e 9 para baixo. Muita a maioria colocando... Olha, impressionante. Muita criatividade. Muitos aqui, ó. Gustavo, a Larissa também, Rafaela colocando, o Pedro aqui, muito criativo. Olha... Parabéns mesmo. E a gente com medo de colocar essa atividade... Como que vai escrever no chat, né? É verdade. Olha lá, aqui já está aparecendo para vocês a resposta. E aí, como o pessoal bem colocou... Deixa eu ver se está a caneta aqui. Tá a caneta. Como o pessoal bem colocou, o que acontece? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aqui a gente está representando o 10. E aqui você tem um sistema de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, temos aí o 59. É visível? Que é a tal da decomposição, né? Eles decompor o número 50 e o número 9, né? Aí você vai dizer, professor, mas tranquilo demais. Tá, beleza. Até aí tá tranquilo, tá? Como ninguém vai ficar fazendo conta com o sistema de numeração babilônico, é só para vocês entenderem a dinâmica, entender como que isso se deu na evolução da história e o quanto, eu repito para vocês, o quanto que é importante o sistema de numeração decimal, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas já vai deixar o gancho, o link aí para a próxima aula. Tá? Aqui no 67, como vocês bem observam, a gente tem uma representação de 6 setinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, representando o 10, e aqui naturalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Até aí está tudo lindo, sem muito problema. Mas
tá? O que que acontece? Aqui, ó, opa. A gente apanha dessa lousa, que é uma beleza, né? Tirar a caneta, olha lá. Vejam vocês aqui, ó. O sistema de utilização dos babilônios era a base 60, tá bem? E essa base 60, combinada com a base 10. Aí você vai dizer, mas professor, onde que aparece a base 60 lá no sistema de numeração babilônico? Eu vou voltar aqui, também, e aí vou fazer uma indicação para vocês. Deixa eu mexer aqui, apagar tudo, tá ok? Caneta. Beleza. O que que acontece? Perceba que essa seta aqui, ó, ela está para baixo e ela representa o 1. Certo. O que que acontece? Essa seta aqui, ó, se houvesse 1, não é o caso aqui, ó, quando ela representa a flecha para cima, aqui está muito mal desenhado, muito mal desenhado. Deixa eu pegar aqui, ó, melhorar isso aqui. Não vem mais para a esquerda, acho que não dá para ver, Osmar. Não dá? Não. Mais para a esquerda. É. Então, o que acontece aqui? Ó, vou tentar melhorar isso aqui para vocês. Nossa. Ó, agora melhorou. Certo. Beleza? O que que acontece? Quando isso aqui, você vai dizer, mas o sistema não era numeração de base 60, e onde que está o 60 nessa história? O problema é que quando você tinha essa flecha aqui, ó, virada para cima, tá? Ela indicava quanto? Ela indicava 60. Por que que não está riscando? Ela indicava aqui o 60. Não está pegando? Não. Travou? Travou. Tá? Então, aqui o que acontece? Ela indicava o 60. Vê o que está acontecendo? Travou. Não vai? Tá? Bem, tá? Então, ela indicava o 60. Não volta de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu consigo movimentar. Não consigo. Tá? E aí, o que acontece? Vamos aproveitar, tá? Ó, o diretor vai colocar aí na tela para vocês. Tudo bem? Então, o que acontece aí? Tá vendo? Ó, tá? Você vai ter a indicação do número 1, tá? A setinha indicada para baixo. Vai ter a representação do 10, a setinha para a esquerda. Só que esse movimento das setas, ele representava outros valores numéricos. Então, essa seta, quando ela estava voltada para cima, ela indicava o quê? Um sistema de base 60. Ou seja, aí então, para você escrever, por exemplo, o 67, você poderia indicar a flechinha para cima e mais 7 setinhas para baixo. E a partir daí ele vai se tornando o quê? Mais complexo, até chegar num determinado limite. O diretor vai passar a tela para a gente, vai? Consegue? Beleza, tá? Então, o que tinha aí? Ó? Um sistema de utilização de base 60, tá ok? Utilização de base 60, apenas dois símbolos, Jonas, para representar todos esses valores numéricos. O problema é que o movimento desses símbolos acabava representando outro valor. Ele era posicional, tá? Ou seja, tá? As setinhas colocadas numa determinada posição indicavam um determinado valor. Quando você tirava essa setinha daquela posição, ela indicava outra. Então, era posicional. A gente está acostumado com um sistema posicional, né? O sistema de numeração decimal, ele é posicional, né, Jonas? Isso mesmo. Esse sistema de numeração posicional, ele para nós é muito importante. Então, por exemplo, eu escrever 12, o 1 tem que vir na frente do 2, né? Sem dúvida. Porque se eu inverter, vira 21. Posicional para a gente é muito importante. Nesse caso aí, principalmente dos babilônicos, a questão do 60, né? Transforma outras coisas. As operações ficam muito complicadas de fazer, né, Osmar? Sim, sem dúvida. Beleza? Tá. Retornamos aqui, tudo bem? Então, só para finalizar, a gente tinha um sistema de numeração de base 60, apenas dois símbolos, e a gente já comentou que esse movimento desses símbolos aí acabava mudando outro valor numérico, era posicional, tá ok? Então, a posição das setinhas aí indicava o valor, e ela não possuía uma representação para o zero. Então, essa é uma questão fundamental, porque algumas civilizações trabalhavam, e a gente vai ver isso aí posteriormente, a ideia da representação do zero. Ainda não, os romanos não utilizavam a representação para o zero, tá? Mas a gente vai ver na sequência que os maias, por exemplo, havia uma representação para o valor do zero. Essa que a gente vai falar agora, Jonas, tá? É o sistema de numeração pelo mundo, e aí chegamos
nos romanos. A civilização romana extremamente importante no desenvolvimento da história desse mundo moderno, né? Então, os romanos foram uma sociedade, cabia uma professora de história aqui hoje também, né? É verdade. Desculpa não poder ajudar nessa parte. Nem eu tenho Desculpa mesmo. O pouco conhecimento de história que eu tenho, a gente procura resumir aqui para vocês. Mas veja, ontem com a professora Janaína, a gente falou essa questão, né? Quem disse que são coisas separadas, né? Então a gente consegue, se a gente entende melhor a sociedade em si, a gente consegue entender todo esse processo de criação de números, a evolução da sociedade, até a própria economia, né? Você fala muito falou em aulas anteriores, acho que foi para o oitavo, para o sétimo, né? A criação dos números negativos, que tem a ver com o conceito histórico todo, né, Jonas? Sim, e é muito importante essa questão da criação dos números, que é a necessidade, né? Então, por exemplo, como você mesmo citou, o zero existia uma necessidade de representar ali a posição, no caso, seria do valor zero, então inventaram o valor zero. Existia a necessidade, nós vamos ver muito mais para frente, né, no caso, no sétimo ano, dos números negativos, então existe essa necessidade. Então, basicamente, a criação foi dada com a necessidade, e é assim que os romanos fizeram, né, o sistema de numeração deles. É verdade. Civilização muito importante para a história, tá? E é muito provável que você já tenha representado algum valor numérico na forma de algarismo romano. Acho que é quase impossível, né? A partir do momento que você entra nessa, porque se estuda os algarismos romanos, né? Ele é muito, muito conhecido entre nós, assim como a civilização romana, que foi de grande importância na história da humanidade. Belíssima imagem aí do Coliseu, não é isso? Tá? E aí, na sequência, a gente vai mostrar para vocês. Olha lá o que acontece. Está aparecendo na tela de vocês a simbologia, tá, que representava os algarismos romanos. Alguns símbolos ainda são utilizados nos dias de hoje, como a gente bem sabe. A gente não faz conta com o algarismo romano. Não soma, não subtrai, não multiplica, nem divide. Jonas, diz um negócio. Algum professor seu ensinou as operações básicas com o algarismo romano? Com o algarismo romano, nunca fiz. Não. Sou bem sincero, fiquei pensando nisso agora, nunca coloquei. Inclusive, foi um dos desafios do Matemática em Casa localizar esses números. Sim. Muitos localizaram os números romanos em casa. Só que operações com os números romanos, eu nunca vi. Os algarismos romanos, eles têm certas funções. A gente brinca, né, que ele serve para fazer relógio bonito, dar números, parágrafos de lei, essa coisa toda, né? Mas na prática a gente não trabalha operações, não é, com números romanos, se bem que eles foram extremamente importantes. Não haveria esse desenvolvimento dos algarismos que a gente tem hoje se naturalmente não houvesse, outras civilizações não tivessem desenvolvido esse sistema de numeração. Bastante conhecido de vocês, eu imagino, tá ok? Então aqui a gente tem o I, né, que a gente fala para representar o número 1, tá ok? Bastante conhecido. I, né? A gente chama de o maiúsculo, né? Maiúsculo, esse tracinho, né? O famoso X, tá? Representando o 10, tá ok? E aí tem a combinação, não é isso? Vocês devem saber, por exemplo, aqui eu tenho o 10, tá? Se eu coloco o 1 à esquerda, né? Então a gente tem o quê? A gente está representando o 9. Bastante comum isso aí, tá? Séculos, né? Os séculos são representados por algarismos romanos também, tá? Aqui é tranquilo, né? O C representa o 100, tá? O V representa o 5, sair da ordem, né? Tá? O V representa o 5, bastante comum também, muito conhecido. O L representa o 50, já não é tão usual, já não é tão conhecido. Talvez a gente use mais, talvez não, né? Certamente a gente usa o I, o V e o X, tá? Eu acredito que sejam os mais comuns que a gente trabalha em numeração romana, mas tem que conhecer os outros. Então aqui a gente tem o 100, representado pela letra C, o D, ele vai representar, apagou de novo, não, o D aqui, ele vai representar o 500 e o M vai representar o número 1000. Bastante comum isso aí, beleza? Deixa eu mudar de tela, o diretor consegue mudar? Ou eu tenho que mudar? Olha lá na sequência. Tá? Beleza, tá? Agora o que a gente quer? A gente quer que você represente, vai aparecer aí na tela de vocês, tá ok? A gente quer que você represente numericamente, aí através dos algarismos romanos, tá? O número 34
o 236 e o 2345, Jonas. Boa. 3 minutinhos para eles, um para cada. Fechado. 3 minutinhos para vocês representarem os algarismos romanos, esses valores aí, tá ok? E mandarem as respostas para a gente aqui no chat, aí já é mais tranquilo, né? É, isso é. Beleza, gente? Até daqui a pouco. Retornamos aqui. Olha, acredito que a maioria aqui tem acertado, porque, ó, virou sopa de letrinha aqui. Virou sopa de letrinha. Vixe, aqui no chat virou sopa de letrinha. Legal. Ó, então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho o Guilherme. O Guilherme colocou 34. Legal. X, Peraí, X. Tá, você vai escrever? X, o Guilherme. Vou aproveitar do Guilherme. X. Escreve ali no, em branco mesmo. Aí tem a resposta. Não, vai pra tela do lado. Tá. É, depois você apaga. Beleza. X, 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 X X e V. e V. Boa, Guilherme. Ele colocou essa. Guilherme. 236. Isso. Eu achei também Sandrey, acho que é o nome dele aqui, desculpa. Eu não sei qual que é o número, vou até falar, ó, acho que é o outro, ó. Tá. MM. MM, 1000. MM. CCC. CCC. Aí que eu acho que ele colocou 4 letras X. 4 letras X, aí não pode. É, então, é isso que é bom explicar, né? Tá, 4 então, letras X. X, isso não E o pode. V. E o V, não pode. É, então. Tá bom? Tá, deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui não pode, tá? É. Tem um gatinho aí. Não pode, tá? Errado. Tá? O que eu fiz aqui? Caneta, né? Não, borracha. É. Tá? Então aí eu Aqui encontrei não outro pode. também, ó. Encontrei o do Vitor. O do Vitor ele colocou os 3. Aí ele, o segundo, o número 236, Osmar. Certo. Tá. CC. Tá. Vou pegar aqui. CC.
C, X, 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 3X V, pode... I. V, I. Boa. Isso. Tá. Foi a forma que ele fez. Vamos fechar? O 2000? A Pietra. Pietro, desculpa. Pietro colocou o seguinte. Pietro. MM. MM. Aí ele colocou 4X também. Ih, 4X não pode. Eu encontrei... encontrei um aqui, ó, do legal. Arthur. Vamos ver do Arthur. Ó. O Arthur colocou MM, CCC, CCC, X e V. X, I e V. Certo? O que você acha? Sei não. É. Não. Tudo bem? Então aqui a gente tem algumas opções de resposta. A gente pensa que o algarismo romano é tão bobinho assim, mas você vê que não é também, né? Causam certos erros. Na realidade, o que acontece? Você não vai operar, você fazer operações com algarismo romano. Mas o que acontece? Na leitura e na interpretação, futuros advogados, por exemplo, ali, não podem se confundir, por exemplo, quando ele estiver lendo os parágrafos lá das leis, enfim, qualquer coisa. Então, esse conhecimento, vamos dizer assim, essa bagagem cultural acerca dos algarismos, ele é extremamente importante, né, para a leitura, para a compreensão até mesmo do tempo, né, já que os séculos eles são representados através dessa questão dos algarismos romanos. Beleza? Tá? Vamos passar a próxima tela aí, e aí já vai aparecer a resposta para vocês. Olha lá o que acontece aqui. Ó. Nenhum problema em relação ao 34, né? Então, tranquilinho. Tá? Beleza. Em relação ao 236, também nenhum problema, ó, CC, 1, 2, 3, tá? Perceba que só pode repetir 3 vezes a letra, tá? O V e o I, e aí o que acontece? Ó, Jonas, tá? No 2345, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente vai representar o 2000, pessoal, aí não teve muito problema para representar o 2000, tá? Então, M, olha lá, 1, 2, 3, até aqui tem 2300. Fechado. Tá? Sem muitos problemas. Aí aqui me aparece um 10, certo? Aqui um L e aqui um V. Tá? É extremamente importante o quê? Então, até aqui a gente não vê nenhum problema, concorda? Até aqui, ó, até o C. Aí o que acontece? Como eu vou representar o 40? Tá? É o 50 e o X anterior a ele que faz a subtração. Ou seja, representando o 50 menos o 10, então a gente tem 40. Ó, esse X e o L aqui, exatamente nessa posição, representa o 40, e aí o 5 não tem muito problema, o 5 não tem muita novidade, tá? Tá representado também, beleza? Tá? Então, a estrutura é essa a ideia, beleza? Tá? Sistema de numeração romano, para a gente dar um resumão para vocês, ele tinha as seguintes características. Usava a base 10, tá? Como a gente já percebeu, tá ok? Possuía 7 símbolos para representar os números. Não era posicional, embora a ordem fosse importante. Tá? Ela não fosse indiferente, tá? Em relação a esses valores. Eu até questionei, falei com o pessoal, né? Falei, não. Aí me explicaram, não é porque, tá? Você colocou na frente o valor, por exemplo, tá? Que ele deixa de ter o mesmo valor. Tá? Então, o que acontece? O X, não é porque você muda a posição dele que ele vai deixar, tá? de ser 10. Então, quando se fala posicional, é você pegar e trocar ele por outro valor. Está entendendo? Então, necessariamente, quando você fala em posicional, o que acontece? Quando ele ocupa uma determinada posição, ele muda. Para o nosso sistema, uma determinada casa, exatamente, né? A casa. Então, quando se fala em posicional, é exatamente isso. Então, por exemplo, se você pegar o X... Cadê? Deixa eu pegar aqui. O X em qualquer posição, aqui, ó, por exemplo, ele não muda. Ele vai continuar sendo 10. Então, por isso, a ideia aí do posicional. Tudo bem? Ele era aditivo e subtrativo, tá? Se bem que eu nunca subtraí, nunca somei com algarismo romano, tá? Confesso para vocês. Tão pouco multipliquei, menos ainda dividi, tá ok? E ele não possuía a representação para o zero. Beleza? Tá? Para finalizar, a gente vai falar opa, o que eu fiz aqui? Tá? Voltei. Tá, sistema de numeração, falei. Tá? E aí entram o quê? Entram os maias. Belíssima imagem aí da pirâmide maia de cidade de Tikal, né? Bastante conhecido, ponto turístico. Tá? Os maias foram uma civilização que habitou o que é hoje o México. Eram sofisticados,
construíam grandes cidades e tinham conhecimentos avançados em matemática, mas tinham um sistema de numeração complexo também, como vocês vão perceber. Tudo bem? Tá? Olha lá o sistema de numeração dos maias. Já deu para perceber que pelo desenho é louco mesmo, tá? Essa eu tava ferrado. Pois é. Então, a civilização maia, para realizar contagem, usava a base 20. Eles não contavam de 10 em 10, não contavam de 60 em 60. Utilizavam a base 20. Esses agrupamentos de 20 em 20 só iam, Jonas, né, até 360. Vixe. Só ia até 360. E a partir daí o sistema tornava-se extremamente complexo, com uma combinação de pontos e traços. Nosso diretor vai fechar aqui, tá, para vocês. E aí o que acontece? Aqui tem a representação para o 1, tá ok? Deixa eu colocar aqui a caneta. A representação para o 1, uma bolinha. O 2, duas bolinhas. Consigo marcar aqui, diretor? Beleza. Ó, o 1, o 2, o 3, o 4. Aí o 5 já mudava. Tá? Era uma barrinha. Ok? E aí a combinação do 6, quem que era? A barrinha que representava o 5 com a bolinha que representava o 1. Tá? E por aí ele vai se estendendo. Então, você tem, por exemplo, o 7, ó, tá vendo? Duas bolinhas, 5 na base, mais 2 aqui em cima. O 8, e assim por diante, tudo bem? E aí, o que acontece? A partir daí, quando você chegava no 10, você tinha o 5 duas vezes. Tá? Já indica o quê? Que ele é multiplicativo. E a partir daí você começava as outras combinações a partir desse ponto. O que você percebe aí de interessante, tá? Quando você chegava aqui no número 20, tá? Ele tinha uma representação, tá? De um pontinho mais esse vácuo aqui, né? Essa elipse, vamos dizer assim, e ela tinha uma função, ó, ela representava o zero. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a representação do 21, que na realidade está faltando quem? Está faltando a representação para o zero, e aqui embaixo, o 22, teríamos a representação para o zero também. Perceba que é um sistema de numeração complexo, e não é usual, não. Tudo bem? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, 43, tá ok? Ó, duas vezes o 20, olha lá, e aí falta a representação para o zero também, tá ok? Falta a representação para o zero, aqui ó, precisava da simbologia para o zero. E aqui teríamos o 220, aqui está tranquilo, o 11 vezes, tá? Aí essa bolinha vai representar o 20 também e o 11, e aí você multiplica, lembrando que aqui você precisa do zero também. Então perceba que é um sistema de numeração complexo. Beleza, Jonas? Antes eu queria dar um recado antes de terminar a aula, Osmar. Vamos lá. Muitos participaram do Matemática em Casa e, desculpa aí, eu vou até pedir desculpas, não conseguimos ainda muitas inscrições, muitas pessoas participando, não temos ainda o resultado, mas já temos alguns vídeos. Alguns alunos, alguns professores já produziram. Então eu queria chamar o vídeo da Sara Cruz Montenegro, da mãe Priscila, né, da Escola Estadual Professor Diniz Martins do Guarujá, que participou, né, que fez aí o Matemática em Casa. Pode colocar. Boa tarde, gente. Meu nome é Sara Cruz Montenegro, eu estudo na Escola Professor Diniz Martins do 6º A, do Guarujá, e eu sou aluna da professora Maria Luciene. E hoje eu irei falar sobre a minha experiência no Matemática em Casa. Pra mim, essa experiência foi super bacana, super legal, super divertida. Eu gostei muito. Eu assisti às aulas e ia direto fazer as missões. Pra mim era super divertido fazer as missões. E eu também aprendi que a matemática está em tudo no nosso dia a dia. Em fazer uma compra, em fazer um bolo, em fazer uma comida, em colocar gasolina no carro. E por isso eu queria agradecer ao Jonas, o Osmar e a Alessandra pela iniciativa. E agradecer por me ajudar a superar a minha dificuldade na matemática. E isso deve ter ajudado muitos outros alunos também.
E é isso aí, gente. Movimento Inova, dias 22 e 23 aqui no Centro de Mídia. Participem, vai aparecer o QR Code para vocês avaliarem a nossa aula. Valeu, até a próxima aula falando de sistema de numeração decimal. Até a próxima para vocês. Valeu, Jonas. Obrigadão, até a próxima aí. E, claro, muito obrigado a todos por participarem do Matemática em Casa. Tchau, tchau.